Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Água Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso 1112 da Lotérica, prêmio estimado aqui em R$ 300.000. Vamos analisar os confrontos aqui e montar aquele bilhete para a gente faturar essa grana. Primeiro confronto aqui, Flamengo versus Botafogo, clássico carioca. Confronto às 11 horas, hein, galera? Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Flamengo e uma vitória apenas do Botafogo. 1-0 Flamengo, 2-1 Flamengo, 3-2 Botafogo, 1-0 Flamengo e 1-0 Flamengo. Acho o Flamengo favorito, então para esse confronto vamos cravar aqui coluna 1 Flamengo. Próximo confronto aqui Vasco versus Criciúma. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Vasco e 2 vitórias do Criciúma. O Vasco é o 15º, o Criciúma o 16º. Nos confrontos aqui, 2-1 Vasco, 1-0 Vasco, 1-0 Criciúma, 2-1 Vasco e 3-2 Criciúma. Para mim, o fator casa aqui é predominante aqui, então vamos de coluna 1, Vasco da Gama. Confronto aqui de segunda divisão, CRB versus Amazonas. Amazonas aqui, um time novato no cenário mundial, fez algumas contratações aí interessantes, Jô, Dentinho agora, já tinha um Sassá, então são contratações aí que movimentam o mercado aí nacional aí. Não tem histórico de jogos, o Amazonas é o 17º, o CRB é o 18º, esse confronto eu acho parelho, muito parelho, mas vamos também olhar o fator casa, coluna 1, CRB. Próximo confronto aqui, ABC e Náutico. Outro confronto aqui, também um pouco também nivelado, mais para baixo. É um confronto aqui de Série C. Vamos aqui na Série C aqui, galera. Série C. Estamos olhando aqui no celular aqui, galera. Aí dá uma diferença aí. ABC e Náutico. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do ABC e 3 empates. Vitória do ABC 3-1, empate 1-1, 1-1 e 1-1 e vitória do ABC. Vamos cravar aqui coluna do meio, empate. Vamos aqui para Paysandu e Botafogo. Esse confronto já confronto de Série B. Lembrando que confrontos de Série B, teoricamente, é mais fácil de analisar que o confronto aí de Série C. Confronto de Série C costuma dar muita zebra, galera. Muita zebra mesmo. Por isso que eu gosto mais, e até no empate ali, e se fazer um duplo, o time de casa e o empate. Só se tiver um time destoando, jogando super bem, que não é o caso do ABC nem do Náutico. Próximo confronto aqui é o Paysandu, né? Paysandu e Botafogo. O Paysandu que é o 19º colocado, o Botafogo 11º. Nos últimos jogos históricos, só um jogo aqui, vitória do Paysandu 4-1. Esse confronto também acho parelho, vamos cravar aqui empate. América Mineiro versus Novo Horizontino. América Mineiro que na temporada passada estava na Série A. O Novo Horizontino é o 6º, o América o 10º. Não tem histórico de confronto entre eles, então vamos cravar aqui coluna 1 América, isso mesmo, América Mineiro. Cuiabá e Atlético Mineiro, confronto de Série A. Os confrontos de Série A, teoricamente, são um pouco mais fáceis de analisar. Cuiabá e Atlético Mineiro aqui. Cuiabá é o último colocado, o Atlético Mineiro o 7º. Nos últimos confrontos, um empate e 4 vitórias do Atlético Mineiro. Vitória do Atlético Mineiro 1-0, 4-0, 3-0, empate 1-1 e vitória do Atlético Mineiro aqui 2-1. Então vamos cravar coluna 2, Atlético Mineiro. Bahia versus Grêmio. Confronto aí de times que o Grêmio ainda está um pouco melhor. Agora o Bahia, não sei se o Rogério Ceni durará até o final do campeonato, hein? O Bahia é o 9º, o Grêmio é o 5º colocado. Nos últimos jogos, 2 empates e 3 vitórias para o Grêmio. Vitória do Grêmio 1-0, empate 1-1, 1-1, Grêmio 2-1, empate 1-1. Coluna 2, Grêmio. Cruzeiro e Vitória. Outro confronto aqui de Série A. Cruzeiro não está bem. É o 12º colocado, Vitória o 17º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Cruzeiro, um empate e uma vitória. Vitória do Vitória 2-0, empate 2-2, Cruzeiro 1-0, Cruzeiro 1-0 e Cruzeiro 3-0.
Então, vamos cravar aqui Cruzeiro por fator casa. Corinthians, Fluminense. Corinthians está na zica danada. Não faz gol, não ganha. Corinthians é o 18º, Fluminense é o 10º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 vitória do Fluminense. Nos últimos jogos, empate 3-3, Corinthians 2-0, Fluminense 2-0, Corinthians 3-0, empate 2-2. Vamos cravar coluna 2 Fluminense. Agora outro confronto aqui de Série B, Goiás e Ponte Preta. Vamos aqui, Goiás e Ponte Preta. Goiás é o 13º, a Ponte o 12º. Nos últimos jogos, 2 empates e 3 vitórias da Ponte. Empate 2-2, Ponte 2-1, 2-2, 2-1 Ponte e 2-1 Ponte. Vamos cravar aqui. Não vamos cravar a vitória do Goiás. Acredito na vitória do Goiás. Fortaleza versus Red Bull Bragantino. Um confronto de 2 times que gostam de jogar com a bola, gostam de jogar para frente. Provavelmente vai ser um ótimo confronto aí. 2 times muito bons. Nos últimos jogos, 2 vitórias para o Fortaleza e 3 vitórias para o Red Bull Bragantino. 2-1, 3-0 Fortaleza, 3-0 Red Bull, 6-0 Fortaleza, 2-1 Red Bull Bragantino e 3-0 Red Bull Bragantino. Então, vamos cravar aqui, coluna 1, Fortaleza. Juventude versus Atlético Paranaense. Esse confronto aí, para mim, o Atlético Paranaense é um pouco favorito, é o 4º colocado, o Juventude o 13º. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Atlético, 2-0, 3-1, 2-1 e 3-0. Coluna 2, Atlético Paranaense. Internacional versus Atlético Goianiense. O Internacional, o 6º, Atlético Goianiense, 19º colocado. Nos últimos jogos, 1 vitória para ambos e 3 empates. Inter 2-1, empate 1-1, Atlético Goianiense 2-1, empate 0-0 e 0-0. Vamos cravar aqui, coluna 1, Atlético Goianiense. Para fechar nosso bilhete, galera, temos que fazer aqui um duplo. Dá para colocar no confronto aqui do Flamengo e Botafogo. ABC e Náutico, Paysandu e Botafogo. Do América também dá para colocar. Do Cruzeiro. Do Goiás também interessante. Do Fortaleza. E do Inter. Mas vamos colocar aqui coluna 2, Red Bull Bragantino. Então, nosso bilhete ficou assim. Flamengo e Botafogo, coluna 1, Flamengo. Vasco e Criciúma, coluna 1, Vasco da Gama. CRB Amazonas, coluna 1, CRB. ABC e Náutico, coluna do meio, empate. Paysandu e Botafogo, também empate. América Mineiro e Novo Horizontino, coluna 1, América Mineiro. Cuiabá e Atlético Mineiro, coluna 2, Atlético Mineiro. Bahia e Grêmio, coluna 2, Grêmio. Cruzeiro e Vitória, coluna 1, Cruzeiro. Corinthians e Fluminense, coluna 2, Fluminense. Goiás e Ponte Preta, coluna 1, Goiás. Fortaleza e Red Bull Bragantino, coluna 1 e coluna 2. Juventude Atlético Paranaense, coluna 2, Atlético Paranaense. E para fechar aqui, Internacional e Atlético Goianiense, coluna 1, Internacional. Ó, galera, quem não é inscrito, se inscreva. Temos vídeos todo o concurso, temos vídeos, temos resultado. Então já se inscreva, deixa um comentário aí e bora para cima e fique com Deus.